Beleza, então aqui a nossa aula na atividade, né? A gente deveria fazer uma busca binária recursiva para pesquisar alguma estrutura do seu projeto. Aqui, para trabalhar os conceitos de recursividade, a gente vai ver esse problema clássico, que a gente precisa o quê? Ler um número e calcular o fatorial desse número. Então, o fatorial nada mais é do que a multiplicação de sequências de valores, onde a cada novo valor você diminui um do anterior, até chegar ao valor 1. Então, se você tiver, por exemplo, fatorial de 5, aí vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Fatorial de 3 vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Então, você vai multiplicar continuamente essa sequência até você chegar no 1. Então, essa é a definição de um fatorial de um número. Então, a gente deve criar um fatorial, um programinha para calcular o fatorial de um número, só que esse algoritmo ele deve ser recursivo, deve utilizar o conceito de recursividade. Por exemplo, se a gente tiver o valor 4, fatorial de 4 vai ser o quê? 4 vezes 3 dá 12, aí 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1, 24. Então, o fatorial de 4 é 24. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Aí diga aí se tá aparecendo aí. Pronto, tá. Seu? Uhum. Bom, pediu para ler um número, né? Que vai ser o fatorial lá em cima. Aí aqui eu criei a variável. Aí pedi para o usuário digitar, né, na tela. Isso aqui vai para a tela. Aí vai armazenar aqui. Aí, ou seja, eu fiz uma variável para pegar, né, o retorno do resultado dessa função. Ou seja, vai pausar aqui o main e vai executar aqui na função. Aí recebeu, o int recebeu, o n, quer dizer, o int n recebeu 4, né? Aí vai perguntar, o n é igual a 0? No caso é 4. 4 é igual a 0? Não, não é. Ou seja, pula para baixo, né? Aí faz 4 menos 1. 3. Ô, Hildman, antes de eu explicar isso aqui, quer dizer que forma uma pilha, né, Hildman, primeiramente? Tem, Hildman? O microfone está desligado, professor. Isso, forma uma pilha. Depois Vai, desmonta, né? Vai pegando de um em um, né? Depois vai voltando. isso, porque nesse caso aí ele vai fazer 4, aí vai empilhar aqui para calcular o fatorial de Pronto, 3 no daí, caso. Aí aí só daí vai pronto. voltar para calcular o resultado do fatorial Isso. 4 quando o do 3 finalizar. Aí fez 4 menos 1, 3, né? Vai para a função de novo. Ou seja, uma recursão é a função chamando ela mesmo dentro da própria função para resolver a questão. Aí, ou seja, 4 menos 1, 3. Aí vai para a função 3. 3 é igual a 0? Não. Aí faz 3 menos 1, 2, né, Hildo? Aí vai para 1. 1 menos 1 é 0. Como eu botei essa condição aqui, vai entrar aqui dentro, né? Aí vai jogando o resultado lá, vai montando. Rotando a 1 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, e 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Aí retorna esse resultado aqui, o 24. Recursividade, na verdade, dá um nó na Híbrido. cabeça. Vamos lá no Codecast. A gente vai começar, né? Incluindo a biblioteca para ler informações de teclado, gerar dados na tela. E cria o main. No main recebe o nosso número. Pede para o usuário informar esse número. Informar o valor de N. E aqui a gente vai ler esse valor. Vamos ler aqui o valor de N. Em seguida, a gente vai armazenar o resultado aqui dessa função fatorial. A gente vai chamar a função fatorial
passando o valor n. Então, essa função fatorial vai nos retornar fatorial de n. Para chegar aqui embaixo, a gente imprime esse valor. Então, % de esse resultado. E aqui em cima a gente cria a nossa função fatorial. Então, a ideia da recursão é você ter um problema que você pode ir dividindo ele em problemas menores. Então, geralmente você tem um caso base. O caso base é o quê? Aquele problema mais simples que você consegue resolver de cabeça. Por exemplo, no caso do fatorial, o problema mais simples é quando o fatorial fosse do número 1, por exemplo. Quando o fatorial é do número 1, você sabe de cabeça que o resultado é 1. Então, numa função recursiva, geralmente você tem um caso base. Você colocar aqui, se o n for igual a 1, então eu posso retornar, eu já sei de cabeça que o resultado é 1. Beleza? Aí, caso não for, você vai dividir esse problema em problemas menores, onde esses problemas menores sejam do mesmo tipo do problema que você está resolvendo. Então, a gente sabe ó, que o fatorial de 5, por exemplo, é a mesma coisa de eu fazer 5 vezes o fatorial de 4. Porque o fatorial de 4 vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Então, eu posso fazer o quê? Reduzir esse problema ao cálculo do número que eu recebo vezes o fatorial desse número menos 1. Se a gente receber aqui o fatorial de 4, então vai ser 4, ó, vezes o fatorial de 3, que é a mesma coisa do fatorial de 4, porque o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu tiver 4 vezes fatorial de 3, fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou ter no final 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Então, a função recursiva. Geralmente, você tem um caso base. Primeiro caso aqui, que é aquele caso mais simples. E você vai ir reduzindo o seu problema a problemas menores que são do mesmo tipo, até que esse problema ele se reduza aqui ao caso base. Tá? A cada rodada, você vai reduzindo esse problema maior para problemas menores, vai chegar um momento que esse problema menor a ser resolvido vai ser igual ao caso base. Beleza, vamos testar aqui para ver. Vou colocar aqui a memória. Show memory. Start igual a 65520. Por exemplo, recursividade, ela pode ser utilizada para substituir, por exemplo, laços de repetição de uma linguagem. Tem linguagem que não tem estruturas para representar laços. For, while, tudo se faz por meio de recursividade. Então, o que você puder fazer com for, você consegue fazer aqui, no caso, com recursividade. Beleza, aqui compilou. Vou executar aqui. Pedindo para informar o número, vou informar um número maior, vou informar o número 5. Vou informar o 4, que passar muito tempo. Informar o 4. Beleza, então vou chamar aqui, ó, para nossa função calcular o fatorial de 4. Então, chegou aqui, ó, chamada da nossa função. Nossa função vai calcular o quê? O fatorial de 4. Então, ele vai verificar aqui, ó, se a gente já chegou no caso base. Então, o caso base é quando n é igual a 1. Então, nesse caso, como n é igual a 4, a gente ainda não chegou no caso base. Então, a gente vai executar essa parte aqui de baixo. Aqui devagarzinho, só para a gente ver. Então, vou dizer ó, que o fatorial de 4 vai ser a mesma coisa de 4 vezes fatorial de 3. Então, como eu não sei ainda o fatorial de 3, essa função aqui que calcula o fatorial de 4,
ela vai ficar esperando até que essa função que calcula o fatorial de 3, ela retorne para que o fatorial de 4 ele possa ser calculado adequadamente. Beleza, então o fatorial de 4 está aqui, e ele está esperando ó, que o fatorial de 3 ele retorne para que ele possa ser calculado. Então, agora a gente vai calcular, ó, no começo da pilha, estava o fatorial de 4, agora como o Alisson falou, agora a gente tem no topo da pilha o cálculo do fatorial de 3. Então, vamos fazer o cálculo do fatorial de 3. Primeira coisa que a gente faz é perguntar se a gente já chegou no caso base. Então, n aqui é igual a 3. Então, caso base é quando n é igual a 1. Então, a gente não chegou ainda no caso base. Então, a gente vai executar ali a parte de baixo. Vai dizer o quê? Que o fatorial de 3 vai ser igual a 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, ou seja, o fatorial de 2. Então, o fatorial de 3, essa função, ela vai ficar esperando até que essa função aqui, que calcula o fatorial de 2, ela retorne. Então, a função ó, que calcula o fatorial de 3, ela está esperando aqui embaixo, ó, que a função que calcula o fatorial de 3, de 2, ela retorna. Então, aqui a gente vai analisar. A gente pediu para calcular o fatorial, passando agora o número 2. Veja que a cada rodada a gente vai reduzindo esse problema, que uma vez foi grande, por exemplo, para calcular o fatorial de 4, para problemas cada vez menores. Agora a gente está calculando aqui ó, o fatorial de 2. Então, a gente vai verificar. A gente já chegou no caso base. O caso base é quando o n é igual a 1. Então, como o n é igual a 2, a gente não chegou ainda no caso base. Então, vou fazer o quê? Dizer que o fatorial de 2 vai ser igual ao quê? 2 vezes o fatorial de 1. Então, essa função que calcula o fatorial de 2, ela vai ficar esperando que essa função que calcula o fatorial de 1, ela retorne. Beleza, então, a gente, fatorial de 2 chamou a função para calcular o fatorial de 1. Então, o que é que a gente vai se perguntar aqui? Já chegamos no caso base. O caso base é quando o nosso n é igual a 1. Então, nosso caso aqui, ó, o nosso n está igual a 1. Então, a gente já chegou no caso base, que é aquele caso mais simples do nosso problema que a gente sabe de cor. Então, vou dizer ó, que o fatorial de 1, eu vou retornar 1. Porque eu sei de cara que o fatorial do número 1 é igual a 1. Então, vou executar, ó. Fatorial de 1, ó, retornou o valor 1. Então, aqui, ó, como o fatorial de 1 já retornou, agora eu posso calcular o fatorial de 2. Então, o fatorial de 2 vai ser o quê? Ó? 2 vezes o fatorial de 1. Fatorial ó, de 1, que foi retornado pela nossa função, tem o valor 1. Então, o fatorial de 2 vai ser o quê? 2 vezes 1. Então, vai ser igual a 2. Então, fatorial de 2, ó, a gente está desempilhando agora. No começo, a gente estava lá em cima com o fatorial de 1, agora a gente está voltando, já está calculando aqui o fatorial de 2. Então, a função, ó, fatorial de 3, quando ela foi resolver, ela disse que o fatorial de 3 era igual a 3 vezes fatorial de 2. Agora, o fatorial de 2 ó, já foi calculado, então a gente já é capaz de calcular o fatorial de 3. Então, o fatorial de 3 vai ser o quê? 3 vezes o fatorial de 2. Aí, quem é o fatorial de 2 é o valor 2. Então, o fatorial de 3 vai ser igual a 3 vezes 2, vai ser igual a 6. Então, o fatorial de 3, ó, tem o valor 6. Agora sim que a gente tem o fatorial de 3, a gente pode calcular o fatorial de 4. Então, o fatorial de 4 vai ser o quê? Vai ser 4 vezes o fatorial de 3. Mas qual é o fatorial de 3? Aqui, ó, já foi calculado para a gente o valor 6. Então, o fatorial de 4 vai ser igual a 4 vezes 6,
vai retornar o valor 24. Fatorial de 4 vai retornar 24. E aqui a gente vai imprimir o valor 24 para a tela. Beleza? Então, sempre que a gente está com problema recursivo, é útil pensar no caso mais simples sobre esse problema. Se não chegou no caso mais simples, reduzir esse problema para problemas menores, até que esse problema aqui seja tão simples que se aplique aqui no caso base. Beleza? Alguma dúvida sobre esse problema aqui para calcular o fatorial? Tem como fazer a de Fibonacci aí? De Fibonacci? Sim. Uhum. Pronto, da sequência de Fibonacci, né? É. Beleza, então a sequência de Fibonacci é... Vou editar aqui só para a gente ver a sequência. Então, a sequência de Fibonacci é essa, né? 0. Então, o primeiro elemento é 0. O segundo é 1. Terceiro, a partir do segundo, o valor próximo... Oi? Soma desse 1 com 0, né? Aí dá 1. Depois é 1 mais 1, 2. Né? Não é assim? Isso, exato. O próximo valor é sempre a soma dos dois anteriores. Então, para a gente calcular, a gente precisa saber pelo menos dois anteriores. Então, aqui, ó, o próximo aqui, no caso, é 0 mais 1. No caso, é 1. O próximo já vai ser o quê? 1 mais 1, 2. Aí, o próximo vai ser 1 mais 2, 3. Aí, o próximo vai ser 2 mais 3, 5. E assim sucessivamente. Beleza, o que a gente vai calcular aqui é o enésimo número na sequência de Fibonacci. Então, aqui se eu disser qual é o quinto número da sequência de Fibonacci. Então, 0, 1, não, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o quinto número da sequência de Fibonacci é o número 3. Beleza? Então, vamos aqui para... Vou deixar esse comentário aqui só para a gente... 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. Muda pouca coisa, né, disso aí? Vai mudar pouca coisa. A diferença é que a gente vai fazer duas chamadas recursivas aqui, a mesma função. E somando as duas, né? Que a gente tem que somar os dois anteriores. Então, essa parte aqui eu vou deixar como tá. Vou só chamar aqui de Fib, para mudar o nome da função, ficar mais adequada. E aqui a gente começa com os casos mais simples. Os casos básicos são aqueles que conhecemos de cor. Vou colocar aqui 2. Beleza, então a gente sabe, ó, por exemplo, que o primeiro número da sequência de Fibonacci é o valor 0. Então, se a gente passar aqui, ó, n igual a 1, ou seja, para calcular o primeiro elemento da sequência de Fibonacci, nesse igual caso a igual, aqui, né? Igual a igual, isso. Nesse caso aqui, a gente vai retornar 0. Se a gente quiser saber o segundo, por exemplo, então, n, segundo valor na sequência de Fibonacci, que a gente já sabe de qual, que é 1. Então, vamos retornar 1. E sabendo os dois anteriores, a gente pode calcular qualquer um dos outros valores da sequência. Beleza, então, se o problema que a gente quer resolver não for nem o primeiro elemento, nem o segundo elemento da sequência de Fibonacci, a gente vai dizer o quê? Que esse valor aqui da sequência de Fibonacci vai ser
Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Então, vai ser o quê? A soma dos dois elementos anteriores da sequência de Fibonacci. Por exemplo, se a gente quiser saber aqui o terceiro elemento, vai ser o quê? A soma do segundo elemento mais a soma do primeiro elemento da sequência de Fibonacci. Se a gente quiser saber aqui o 13, vai ser o quê? Vai ser o 8, ou seja, o elemento anterior mais o segundo elemento anterior. Beleza? Vamos executar aqui para ver se esse programa está funcionando como a gente espera. Então, compilou. Pedi aqui, eu pedi para calcular o quinto. Passar um tempinho aqui calculando. Então, Fibonacci 5. Então, vai se perguntar, a gente pediu para chamar aqui Fibonacci 5. Então, está perguntando, o 5 aqui é um dos casos bases? O 5 é igual a 1 ou o 5 é igual a 2? No nosso caso, não, né? Então, ele não vai entrar em nenhum dos casos bases. Então, ele vai dizer o quê? Que o Fibonacci 5 vai ser o Fibonacci 4 mais o Fibonacci 3. Então, primeiro, ele vai tentar resolver aqui qual é o Fibonacci de 4. Beleza. Fibonacci 5 está esperando pela resposta do Fibonacci 4. A gente chamou aqui o Fibonacci 4. Então, está se perguntando aqui, o 4 é um dos casos bases. Os casos bases é quando n igual a 1 ou n igual a 2. Nesse caso, o 4 não se encaixa em nenhum dos dois casos bases. Então, Fibonacci 4 vai ser a sequência da Fibonacci dos dois anteriores. Então, vamos executar aqui. Então, não se encaixa nesse caso base, não se encaixa também nesse caso base. Então, o Fibonacci 4 vai ser igual ao quê? O Fibonacci 3 mais o Fibonacci 2. Então, ele aqui sempre vai tentar resolver o primeiro. Então, vai tentar resolver o Fibonacci de 3. Então, vai chamar para calcular o Fibonacci 3. Vai verificar ó, se o 3, no caso, se encaixa em um dos casos bases. Então, 3 não é igual a 1 e ele também não é igual a 2. Então, não é também um dos casos bases. Então, vai calcular aqui, ó. O Fibonacci 3 vai ser igual ao quê? O Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. Então, a gente vai executar aqui. Fibonacci 3 é igual a quem? Não, Fibonacci 3 é igual a Fibonacci 2, né? Você vai fazer uma chamada aqui ao Fibonacci 2. Fazendo aqui uma chamada ao Fibonacci 2. Então, Fibonacci 2 se encaixa em alguns casos bases? Se encaixa aqui no segundo caso base. Então, ele vai dizer o quê? Que Fibonacci de 2 vai ser igual a 1. Então, Fibonacci 2 vai retornar 1. Aí, aqui a gente está calculando o Fibonacci 3. Para calcular o Fibonacci 3, ele tem que calcular o Fibonacci 2, que a gente já sabe que é 1, mas tem que calcular também o Fibonacci de 1. Então, ele vai precisar fazer esse outro cálculo aqui do Fibonacci de 1. Então, vai fazer uma chamada para o cálculo Fibonacci de 1. Então, chamou a função para calcular o Fibonacci de 1. Então, 1 se encaixa em algum dos nossos casos bases, se encaixa no primeiro. Então, o Fibonacci de 1 aqui, no caso, vai retornar 0. Então, agora a gente já pode calcular o Fibonacci 3, que a gente viu que essa parte aqui do Fibonacci retornou o valor 1, e essa parte aqui do Fibonacci, ó, o Fibonacci 1, retornou o valor 0. Então, o Fibonacci 3 vai ser igual ao quê? 1 mais 0. Então, aqui o Fibonacci 3 vai ser igual a 1 mais o 0.
que vai dar como resultado 1. Então, o Fibonacci 3 vai ser igual a 1. Então, parcialmente, ele ajuda a responder o Fibonacci 4. Mas, para calcular o Fibonacci 4, além do Fibonacci 3, que é igual a 1, a gente também precisa calcular o Fibonacci de 2. Então, já calculou o Fibonacci 3, agora ele vai passar para calcular o Fibonacci 2. Então, ele vai fazer uma chamada à função para calcular o Fibonacci 2. Então, ele vai verificar, o 2 se encaixa em algum dos casos base, se encaixa no segundo caso base. Então, ele vai dizer aqui que o Fibonacci de 2 vai retornar 1. Agora, a gente já pode calcular o Fibonacci de 4. Então, o Fibonacci de 4 vai ser igual a 3, que a gente já viu que era o valor 1, mais o Fibonacci 2, que também já vimos que era o valor 1. Então, Fibonacci 3, ó, que essa posição vai ser igual a 1 mais 1, vai ser igual a 2. Então, Fibonacci 3, Fibonacci 4, quer dizer, retornou o valor 2. Agora, a gente já pode calcular o Fibonacci de 5. Então, Fibonacci 5 vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao Fibonacci 4, que a gente já viu que ele retornou 2, mais o Fibonacci 3. Então, a gente precisa calcular aqui Fibonacci 3. Ele vai fazer uma chamada recursiva para fazer o cálculo do Fibonacci de 3. Beleza, então Fibonacci 3. Então, a gente vai se perguntar, né? O 3 já chegou ao caso base. Então, os casos bases aqui são n igual a 1 e n igual a 2. Então, o 3 não se encaixa em nenhum desses casos bases. Então, vai dizer o quê? Que o Fibonacci 3 vai ser igual ao Fibonacci 2 mais o Fibonacci 1. A gente vai chamar para calcular aqui o Fibonacci 2. Então, o Fibonacci 2 aqui se encaixa nos casos base, se encaixa nesse segundo caso base. Então, o Fibonacci 2 vai retornar o valor 1. Beleza, a gente já fez esse cálculo aqui, ó. Fibonacci 3 de 2 quer dizer retornou o valor 1. Agora a gente precisa calcular o Fibonacci 1. Fazer outra chamada recursiva para fazer esse cálculo do Fibonacci de 1. Então, Fibonacci de 1 se encaixa em um dos casos bases. Então, vai retornar o valor 0. Então, a gente pode calcular agora o Fibonacci 3. Então, Fibonacci 3 vai ser igual a 1 mais 0. Então, Fibonacci 3 vai ser igual a 1. Então, Fibonacci 3 retornou o valor 1. Então, a gente agora pode calcular o Fibonacci de 5, que vai ser o Fibonacci de 4, que a gente já viu que retornou o valor 2, mais o Fibonacci 3, que a gente está vendo agora que retornou o valor 1. Então, Fibonacci de 5 vai ser igual a 2 mais 1, vai ser igual a 3. E aqui a gente vai imprimir o valor de Fibonacci. Vai imprimir o valor 3, porque o quinto número na sequência de Fibonacci é o número 3. Então, sempre que a gente tem um problema recursivo, a gente vai pensar primeiro nos casos mais simples, aquele caso base, e logo em seguida, como reduzir esse caso base a problemas menores, que vão ficando cada vez menores até se tornar os casos base. Beleza? Beleza, mais alguma dúvida sobre isso daqui? Realmente a recursividade, ela dá um nó na cabeça, mas quando se acostuma a trabalhar com ela, ela facilita bastante a resolução de alguns problemas. Beleza, então,
Como ninguém falou, vamos para o próximo atividade. Então, escreva um programa que lê um número. Esse número será a quantidade de salas que serão lidas em seguida. Cada sala possui um código, um nome, um bloco e uma capacidade. Em seguida, deve ser apresentar duas opções ao usuário: pesquisar e sair. Ao selecionar a opção pesquisar, o usuário deve informar o código de uma sala e deve ser impresso o nome da sala e a capacidade, mas vai ser impresso se somente se a sala tiver capacidade para 60 ou mais alunos. Então, se a sala tiver capacidade para 60 ou mais alunos, vai ser impresso o nome da sala, mais a capacidade dessa sala. Aqui a gente tem um exemplo, o usuário digitou 3, então ele digitou em seguida os dados de 3 salas. Primeira tem código 1, o nome é 17A, o bloco é A e tem capacidade para 40 alunos. A segunda, o código é 2, o nome é 17B, o bloco é B e tem capacidade para 50 alunos. A terceira sala, o código é 3, o nome é 13B e o bloco é B e tem capacidade para 60 alunos. Então, aqui o usuário digitou 1, quer dizer que ele quer pesquisar. Logo em seguida, ele digitou 3, quer pesquisar a sala 3. Então, como a sala 3 tem capacidade para 60 ou mais alunos, aí foi impresso o nome da sala, que é 13B, e a capacidade dela, que é 60. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Então, mas teoria de recursividade o que eu quero que vocês informem é só que, por exemplo, em se tratando de um problema que requeira mais de uma chamada recursiva, no caso aqui, para calcular o Fibonacci, a gente precisou o quê? Fazer uma chamada recursiva à função fib e fazer aqui outra chamada recursiva à função fib. Então, um problema de recursividade que envolve... Vou ver aqui a pergunta que ela fez. Então, a recursividade com mais de uma chamada à função seria um problema recursivo, onde você precisa realizar, né, mais de uma chamada à mesma função recursiva que se está trabalhando. Então, no caso, vocês podem até utilizar o problema aqui de Fibonacci para exemplificar. Ou seja, nesse problema de Fibonacci, para resolver ele, a gente precisou de duas chamadas à mesma função. No caso, quando a gente tiver em algoritmo de ordenação, por exemplo, quando a gente precisar dividir um problema ao meio e resolver dividir um problema na metade e resolver ambos desses subproblemas, no caso, você também vai precisar de mais de uma chamada à mesma função. Então, se tratando de teoria, simplesmente você teria que dizer que a recursividade, né, com chamada de mais de uma função, é quando você tenta resolver um problema maior, né, divide em problemas menores, onde você precisa fazer mais de uma chamada à sua função recursiva. Em se tratando de vetor, que foi a outra pergunta, geralmente você tem um índice aqui. Você está trabalhando com vetor, você tem um índice. Digamos, tem um int i, int n, que é a quantidade de elementos, e tem o seu vetor, digamos, um vetor de inteiros. Então, quando você está executando, a primeira chamada você vai começar com o índice 0. Aí já na segunda chamada você vai começar a partir do índice 1. Já a próxima você vai começar a partir do índice 2. Então vai chegar um momento em que esse índice, o seu índice corrente, vai chegar no seu final. Então esse seria o seu caso base. Quando o seu i é igual ao seu n, é porque você chegou
no final do seu vetor. Então, você já poderia retornar. Se você não chegou ainda no final, você teria que fazer análise dos elementos e fazer uma nova chamada recursiva à sua função. Tentar modificar isso daqui para fazer um com vetor, só para quando vocês resolvem aí. Int vetor. Vou colocar aqui direto os elementos. Pronto, eu vou fazer aqui um algoritmo só para imprimir os elementos do vetor. Vou chamar aqui de imprime. No caso aqui, ela não vai retornar nada. Função só para imprimir elementos do nosso vetor. Então, ele vai receber o índice corrente. Então, o primeiro índice é o índice 0. Aqui ele vai receber quantos elementos o nosso vetor tem, que no caso seria 4. E aqui no final vai receber o vetor em si. Aí aqui a gente vai dizer o quê? Se o i for igual a n, esse aqui é o nosso caso base. Então, se o i, que é o índice, então, se o índice chegar a 4, é porque a gente terminou de analisar todo o vetor. Então, a gente vai terminar aqui no nosso programa. A gente vai simplesmente retornar. Caso contrário, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer aqui um printf. Eu vou imprimir aqui o elemento da posição i do vetor. E vou fazer uma chamada recursiva à função novamente. Então, o nome da nossa função, chamar aqui de imprime. Chamar imprime novamente. Então, aqui, ó, você já imprimiu o elemento que está na posição i do seu vetor. Se você já imprimiu o elemento que está na posição i, por exemplo, no começo ele começa com 0. Então, se você já imprimiu o 1 aqui, que é o elemento que está na posição 0, então, nas próximas rodadas, você vai imprimir da posição 1 em diante. Então, você vai fazer uma chamada, ó. O i, você vai aumentar em unidade, então vai imprimir a partir agora, como você já imprimiu o primeiro, você vai imprimir agora do segundo em diante. O n é a quantidade de elementos, então não muda, e seu vetor também, ele não muda. Vamos executar aqui para ver se está funcionando. Que essa função aqui é void. Beleza. Executar aqui, imprime. Tem esse valor de n aqui, que não precisava, mas a gente criou aqui o nosso vetor, tem os valores 1, 2, 3 e 4, então vou começar a imprimir. Então, vou começar a imprimir da onde? Do valor do índice, do valor que está no índice 0, e o meu vetor, ele tem 4 elementos. Então, vou fazer uma chamada à nossa função. Então, o i, no caso, é 0. E o n é 4. Então, a gente já chegou no final, já chegou no índice 4. Não, então a gente tem elementos do nosso vetor para imprimir. Então, vou imprimir aquele que está na posição i. Ou seja, vou imprimir o elemento que está na posição 0 do nosso vetor. Nesse caso, o 1. Então, vou imprimir o 1. Então, foi impresso aqui, ó, o 1 na tela. E não faz sentido mais a gente imprimir o 1. Então, a gente vai imprimir agora, ó, do elemento que está no índice 1, ou seja, do 2 em diante. Então, por isso, quando eu for fazer a próxima chamada, eu já vou passar, em vez de ser o índice 0, eu vou mandar ele começar do índice 1 até o n. Chamei a função. Então, i agora é igual a 1. Já cheguei no meu n?
Não. Então, vou imprimir o elemento que está na posição 1, ou seja, o 2. Aí não faz sentido, mas eu imprimi o 2. Eu tenho que imprimir do 3 em diante. Então, eu tenho que começar a partir do índice 2 até o índice 4. Então, em vez de ser 1, eu vou fazer uma chamada aqui, ó. Agora, para imprimir do índice 2 até chegar ao índice 4. Aí, o i aqui é igual a 2. Já chegou no final, que é 4? Não, então eu vou imprimir aquele elemento ó, que está no índice 2, ou seja, o 3. Aí não faz sentido, mas eu imprimi aqui o 3. Então, eu vou imprimir do valor que está no índice 3 em diante, ou seja, do 4 em diante. Então, o i agora vai para 3. Eu pergunto, o 3 já chegou no final? Não, então ele vai imprimir o elemento que está no índice 3, ou seja, imprimir o 4. Aí não faz sentido mais eu imprimir o elemento que está no índice 3. Eu tenho que imprimir do índice 3 em diante. Então, chamar imprimir, nesse caso agora o i já chegou ao 4, porque a gente não tem mais elementos para imprimir. Nesse caso, a nossa função ela vai simplesmente retornar, tornou no main, ó, e foi impresso aqui os valores 1, 2, 3 e 4. Tô falando, alguém terminou? Senão a gente vai fazer. Beleza, vamos fazer aqui nesse outro ambiente. E vamos fazer também com arquivo, só para vocês se acostumar com o uso do arquivo. Inclui a biblioteca para informações de teclado geradas na tela, que vamos criar o nosso tipo. Estrutura, essa estrutura de sala. Essa sala tem um código, tem um nome, tem uma capacidade. Beleza, são esses. Tem um bloco também. Tem um bloco. Beleza, então a estrutura sala tem código, nome, bloco e capacidade. Vamos criar aqui um menu. Não precisa definir o tamanho do bloco, não, também? O bloco aqui a gente colocou só como uma letra. Sim, tá. Aí a gente... Estou declarando aqui como um caractere só. Beleza. Beleza. A gente vai pedir para o usuário escolher uma opção. Beleza, aí tinha duas opções. Pesquisar. E o segundo sair. Beleza, vamos colocar aqui um delimitador. Beleza, vamos criar aqui também uma função para nos ajudar a ler. E aqui a gente passa um ponteiro para uma sala. E aqui a gente lê as informações da sala. Então, a sala tem um código,
tem um nome, tem um caractere e tem uma capacidade. Então, o primeiro valor que o usuário digitar vai para a sala, o código. Segundo valor que ele digitar vai para a sala, o nome da sala. Terceiro valor vai para a sala, bloco. E o último valor vai para sala, no caso, a capacidade. Um enter aqui só para a gente ver melhor. Então, vamos fazer aqui a busca binária tradicional primeiro. Então, quem de vocês pode ajudar aqui a fazer, quem não ganhou ponto, no caso, pode ajudar a fazer essa busca binária tradicional. Então, começar aqui, vai retornar um inteiro, não vai ser busca binária, vai receber o critério que a gente vai procurar. Nesse caso, vamos procurar pelo código, receber a quantidade de elementos e o vetor com os elementos. O cara vai Beleza. fazer sem recursividade? Sem recursividade. Não. Beleza, vamos colocar o início, vai ser no 0. Vamos colocar o fim, que vai ser o n menos 1. Vamos dizer aqui, enquanto o início foi menor ou igual ao final, então o que é que a gente vai fazer aqui dentro? Quem lembra? É criar o meio, Pronto, int meio, recebe o i, que é o início, mais o final, divide por 2. dividido por 2. Beleza, faz mais o quê? Conta se, aí o vetor na posição meio, Estou na posição meio. Código outro dele código, foi igual ao código. ao código. Beleza. Beleza, nesse caso aqui, vai retornar o meio. Beleza, quem mais fora Anderson que ainda não ganhou ponto? Pode Aí auxiliar. agora você vai fazer vmeio.code for menor do que code. Meio.code menor que code. Nesse caso vai fazer o que aqui dentro? Aí vai receber meio mais 1. Mais um. Beleza. Esse aqui foi Caio, né? Isso. Beleza. Quem mais, além de Caio, pode nos ajudar agora no finalzinho? Aí será um else. Um else. Aí vai ser o fim. Será o final. Vai receber Final, Meio menos um. meio menos 1. Foi uma galera, né? Valdeir, foi? Foi eu que comecei, né? Mas, beleza. Pronto, quem foi que começou? Breno Ramon. Breno. Pronto. Então, aqui a gente cria o início. Então, o início começa no 1. E o final vai ser no último elemento, né? No índice do último elemento, que no caso é o n menos 1. Por exemplo, se tiver 10 elementos, o último vai ser o nono. Então, enquanto esse início aqui for menor ou igual ao final, a gente vai calcular o meio, verificar se no meio tem o código que a gente está procurando. Se sim, a gente vai retornar esse meio.
Se não, a gente vai procurar. Se esse código que a gente está procurando, o código do elemento do meio é menor do que o código que a gente está procurando, se sim, nesse caso, a gente pode descartar todos os elementos do meio para trás. Então, a gente vai dizer que o início vai ser igual a meio mais 1, ou seja, vai considerar apenas a parte superior. Caso contrário, no caso, o código for maior do que o código que a gente está procurando, o código do meio for maior do que o código que a gente está procurando, então a gente vai descartar toda a parte superior, do meio para cima. Então a gente vai dizer que o final a gente vai procurar do meio para baixo. Então a gente vai dizer que o final vai ser igual a meio menos 1. Então, menos 1 aqui, porque a gente já viu que o código do meio não é o elemento que a gente está procurando. E mais 1 também, porque o elemento do meio não tem o código do que a gente está procurando. Então, não adianta a gente procurar no meio novamente. Beleza? Quem não ganhou ponto ainda, o que é que a gente pode fazer aqui no finalzinho? Nesse caso aqui, se o I chegar a ser maior do que o F. Porque aqui, ó, o nosso código ele tem que retornar alguma coisa. Então, aqui ele retorna, quer dizer, ele retorna aqui, né? E no finalzinho aqui ele tem que retornar alguma coisa também. Aí eu disse. Menos 1. Menos 1. Pronto, retorno menos 1. Me falou, foi Vera? Foi. Papai, vem filmar com o Talico. Peraí. Eita, beleza. Então a gente está fazendo a nossa busca binária, né? Se o início aqui chegar ao momento de ele ser maior do que o final, é porque a gente não. Esse código ele não existe aqui na nossa sala. Não existe nenhuma sala que tenha esse código em particular. Então a gente vai retornar menos. Int main. Aqui no caso a gente vai pedir uma quantidade de elementos. Primeiro, vamos abrir o nosso arquivo. fopen, o arquivo de salas. Então, colocar salas.b. Vamos abrir ele para escrita, para a gente jogar dados dentro dele. Beleza, vou fazer um F-close aqui só para a gente não esquecer. Beleza, aqui a gente vai receber um N, que é a quantidade de salas. Pedir para o usuário informar essa quantidade de salas. Informe quantidade de salas. Vai ler esse valor. Beleza, leu as salas. Vamos criar aqui, no caso, um vetor de salas com N elementos. Criar aqui um I para nos ajudar a caminhar sobre esse vetor e vamos fazer for I igual a 0, I menor que N, que é a quantidade de elementos, e mais. Aqui vamos fazer não precisamos fazer um scanf, né, porque a gente já tem aqui a nossa função ler, né, que recebe um ponteiro, então a gente pode reutilizar ela. Então, vamos utilizar aqui ler e passando aqui o endereço do nosso elemento. Beleza, no final aqui a gente vai ter esse vetor preenchido. Então, quem não ganhou ponto ainda, como é que eu posso pegar os dados que estão nesse vetor e jogar para dentro desse arquivo salas.b? Caso aqui um arquivo binário.
Ninguém? Então, a gente vai utilizar a função fWrite. Aqui a gente vai passar o nosso vetor, os elementos que o nosso vetor armazena, que no caso é sala, a quantidade de elementos, que nesse caso são N elementos, e aqui o arquivo. No nosso caso, o arquivo ele se chama de file. Mas é que tá para ver se esse programa está funcionando ok. Informa a quantidade de salas. Vou colocar 2 salas só para a gente testar. A primeira é uma, código é 1, 17A, bloco A, capacidade 60. E a segunda, 17B, bloco B, capacidade 40. Beleza, foi criado aqui os salas. E aqui os salas tem os dados 17A. E tem o 17B aqui. Então, aparentemente, nosso programa ele está salvando corretamente. Beleza, a gente já salvou aqui, ó, o arquivo de sala. Agora a gente vai ler esse arquivo. Então, para isso, eu vou abrir esse arquivo novamente. Vou fazer aqui file, no caso, igual a fopen. O nosso arquivo é salas.b. No caso, agora eu vou abrir para escrita. Então, o arquivo é binário, né? RB. Beleza. Quem não ganhou ponto, que pode ajudar a gente ler esses dados que está na sala e jogar dentro desse vetor aqui, V. Vou fazer aqui um F-close só para esquecer. Beleza? Alguém pode ajudar a gente ler esses dados aqui de salas.b e jogar esses dados para dentro desse vetor? Alguém que não ganhou ponto ainda? Não? Então, a gente vai ler, né? Então, para escrita, a gente utilizou o write. Então, para ler, O read. read, como é que faz aí? Vai ver P, size of size of, a estrutura, né? Que é sala, N que é a quantidade de elementos, e o arquivo file. e o arquivo. José Emerson, né? José. Beleza, aqui já leu, já armazenou aqui no nosso vetor, então a gente pode fechar o nosso arquivo. Agora a gente vai criar aqui um int opção. Vamos chamar o nosso menu para mostrar as opções, né? Pesquisar e sair. Vamos ler a opção do usuário. Centro D. A opção do usuário. Vou fazer aqui enquanto a opção for diferente de 2, que é a opção sair. Embaixo, na última linha, a gente vai pedir de novo. A opção inteira, então, por centro D, o usuário digitar vai para a opção. No caso aqui, se a opção for igual a 1, se for igual a 1 é o que a gente quer pesquisar. Então, quem não ganhou ponto ainda, pode ajudar aqui a gente pesquisar como seria o código, para a gente pesquisar aí a sala que tem um determinado código. Não, então a gente, para pesquisar por um determinado código, a gente tem que ter o código, né? Então vamos
criar a variável código, pedir para o usuário informar o código, informe o código, beleza, a gente vai ler esse código do usuário, então, %d, vírgula, que o usuário digitar vai para código. Mirella ali ninguém viu, né, mas ela colocou no resposta ali no chat. Vou colocar também aqui os pontinhos para a Mirella. Beleza, então a gente vai pegar no código, pegou o código do usuário. Como é que a gente vai fazer para pesquisar agora esse usuário que tem esse código? Quem não ganhou ponto ainda, que queira ajudar. A gente selecionou pesquisar, opção 1, né? Então a gente vai pedir para informar o código. E aqui estamos lendo o código. Como é que a gente pesquisa agora por esse usuário que tem esse código em particular? Beleza, a gente já tem uma função aqui, né? Chamada de busca binária, que ela faz essa pesquisa e retorna o usuário que tenha o índice do usuário que tem aquele código em particular. Então, a gente pode utilizar ela. Vou colocar aqui int idx vai ser igual a busca binária. Aí vou passar o código, vou passar a quantidade de elementos e vou passar o vetor de salas. Perguntar aqui, né, se esse código for diferente de -1, então, se esse código for diferente de -1 é porque a gente encontrou uma sala que tenha esse código em particular. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Analisar se a capacidade dessa sala é maior ou igual a 60. A gente vai fazer V, que é o nosso vetor de salas, e dx, que é o índice do elemento que tem esse código aqui em particular. Vamos analisar a capacidade dela. Se a capacidade for maior ou igual a 60, então vamos imprimir o nome da sala, %S, e a capacidade da sala, %D. Então, o nome está na sala, ponto nome, e a capacidade está na sala com aquele código ponto capacidade. Se a gente não encontrar, eu vou imprimir aqui printf, a sala não possui capacidade para 60 alunos. Beleza, então aqui a gente lê o código, fez uma busca binária para identificar qual sala que tem aquele código, pesquisando em todas as salas que a gente tem. Se a gente encontrou 1, então o índice vai ser diferente de -1. A gente vai pegar aquela sala que tem aquele código, pegar a capacidade dela e identificar se essa capacidade é maior ou igual a 60. Se sim, então, os dados dessa sala vai ser impressos, no caso, o nome e a capacidade. Se não, eu vou imprimir aqui a sala não possui capacidade para 60 alunos. Vamos executar para ver se o programa está funcionando ok. Forma a quantidade de salas, vou colocar 3. A primeira, 17A, bloco A e capacidade para 40. A segunda, 18B, bloco B, capacidade 60. E a terceira, 13B, bloco B, capacidade para 80 alunos. Escolha uma opção, escolher pesquisar. Pediu aqui para informar o código da sala, vou informar o código da sala 3. Na sala 3, o nome dela é 13B, tem capacidade para 80 alunos. Pedi para pesquisar de novo, pesquisar agora a sala 2. Da sala 2,
é 18B, tem capacidade para 60 alunos. Vou digitar 1 de novo, vou pesquisar agora a sala com código 1. A sala com código 1 não possui capacidade para 60 alunos. Vou digitar um 2 agora para a gente sair. Beleza, essa busca binária aqui, ela está funcionando corretamente. A gente identificou o meio. Se o elemento estiver no meio, a gente retorna esse índice. Se não, a gente vai verificar se a gente pode descartar a metade inferior. A gente vai descartar quando o código for menor do que o código o código do meio, né, for menor do que o código que a gente está pesquisando. Nesse caso, a gente vai dizer que o início vai ser do meio para frente. Caso contrário, a gente vai dizer que a gente vai descartar a parte superior, então a gente vai dizer que o fim vai ser do meio para trás. E se a gente não encontrar nenhum valor, a gente vai retornar menos 1. Beleza. Aí eu vou criar outro código aqui para fazer a outra busca binária recursiva. A busca recursiva. A busca recursiva, ela vai receber o quê? O código que a gente está procurando, o vetor de salas, vai receber o início e o fim. Beleza? Então, olha como seria simples. Quer dizer, vamos... Beleza. Vou falar como seria simples, né? Mas ia copiar e colar, mas eu vou escrever que talvez fique mais claro. Então, aqui no caso, aqui a gente está no while para percorrer um determinado elemento. Então, quando a gente for aqui trocar pela busca recursiva, a gente vai trocar esse while por um if. Então, eu vou mudar um pouco aqui a versão em relação ao que a gente viu lá no... que eu coloquei lá no vídeo. Então, coloquei a mesma condição aqui, ó. Se o início for menor que o final, é porque a gente ainda tem um conjunto de elementos para analisar. A gente tem uma quantidade de elementos para analisar. Se isso não ocorrer, então a gente vai retornar menos 1. Nesse caso, ó, se o início for maior do que o final, a gente não tem o que fazer. Então, o elemento que a gente está procurando, ele não está na nossa lista de salas. Então, eu vou fazer exatamente ó, como está aqui em cima. Ó. Aqui a gente fez o quê? Int meio igual a i mais f dividido por 2. Então, vou dizer aqui, ó, int meio vai ser igual a i mais f, o início mais o final, dividido por 2. Aqui também eu vou fazer do mesmo jeito. Fazer um if. Se o elemento está no meio, o código dele foi igual ao código que a gente está procurando, então, nesse caso aqui, eu vou retornar o elemento do meio. Beleza, qual era a nossa próxima condição? Else if. Então, fazer do mesmo jeito. Vou colocar outro else if. Vou analisar o que agora? Se o elemento do meio, o código dele for menor do que o código que a gente está analisando. Nesse caso, eu vou retornar uma busca, eu vou fazer aqui uma chamada recursiva. Então, quem não ganhou ponto, consegue auxiliar aqui nessa chamada dessa busca recursiva, considerando que a gente já fez algo similar aqui nessa parte aqui. Não, então na busca recursiva a gente vai chamar a função novamente. Então o nome da nossa função é busca recursiva.
Então, vou chamar aqui, ó, busca recursiva. Beleza. E busca recursiva, ó, ele tem os parâmetros. Beleza. Quando a gente estava nessa parte em particular do if, o que a gente mudou foi só o início. Então, quando a gente for fazer a chamada recursiva, a gente vai modificar só o início. Então, a nossa função, ela quer um código, quer uma lista de salas. O final, ó, vai ser o mesmo. E o que a gente vai mudar aqui é o início. A gente vai mudar o quê? Vai dizer, ó, que o início, eu vou fazer a minha chamada, ó, com valor meio mais 1. Então, aqui no caso, eu mudei o início para ser meio mais 1. Veja como é similar a como a gente fez iterativamente. O que mudou foi, em vez de você dizer que o início, vai ser igual a meio mais 1, você fez uma chamada recursiva para a sua função, modificando o início para meio mais 1. Então, quem não ganhou ponto, como é que eu posso fazer aqui agora essa parte aqui? Considerando que essa parte do else diz que o final é igual a meio menos 1. Alguém? Ninguém? Então, vou fazer a busca recursiva, vou deixar tudo da mesma forma, código, colocar aqui o vetor de salas, o início também eu não mexi, eu vou só mexer no final. O final vai ser o quê? Vai ser meio menos 1. Então, a função aqui, ó, recursiva, ela se pareceu muito com a busca binária. A diferença foi que, ao invés de a gente atribuir valores às variáveis, a gente modificou esses valores quando fez a chamada à nossa função. E outra modificação básica que a gente fez foi só trocar o while pelo if, porque as chamadas recursivas elas vão simular aqui, no caso, essa instrução enquanto. Vamos executar para ver se o programa está funcionando. Então, vou digitar aqui 3 salas. Vou digitar um pouco mais de salas. Vou digitar aqui 5 salas. A primeira, 1, 17A, bloco A, e capacidade 60. A segunda, 17B, bloco B, capacidade 50. A terceira, 18A, bloco A, capacidade 80. A quarta, 18B, bloco B, capacidade 70. E a quinta, 13B, bloco B, capacidade 30. Beleza, então escolho uma opção, vou escolher pesquisar. Pedir aqui para informar o código, vou informar o código da 1. Então, 1 é 17A 60. Eu vou pedir aqui outro código. Digitar 1. Informar agora o código 3. Beleza, se eu informar o código 3, vamos caminhar aqui na nossa busca recursiva. Então, vou informar aqui o código 3. Então, vou fazer uma busca binária. Na verdade, eu não troquei aqui, né? Tem que trocar aqui, está em busca binária, vou chamar busca recursiva. Passando o código, a sala. 0 aqui para o início. E N menos 1 aqui para o final. Beleza, vou executar aqui de novo. Da sala 5, 1, 17A, bloco A, capacidade 60. 1, 17B,
Bloco B, capacidade 80. Tem o código errado. 5.1, 17A, bloco A, capacidade 60. 2, 17B, bloco B, capacidade 80. 3, 18A, bloco A, capacidade 50. 4, 18B, bloco B, capacidade 90. E por último, 13B, bloco B, capacidade 80. Escolher pesquisar e vou digitar aqui a sala 5. Na sala 5 foi impresso 13B, capacidade 80. Pesquisar de novo, vou digitar 5 novamente e a gente vai ver agora, caminhando no código, como isso vai acontecer. Então, a gente pegou o código, vou digitar aqui 5. Então, vai fazer uma busca binária pelo código 5. O nosso vetor aqui, que tem essas salas aqui, começando do índice 0 e terminando no índice 4. Então, o índice 0 é onde está a primeira sala, sala 1. E o índice 4 é onde está a última sala, sala 5. Então, a gente vai fazer essa chamada. Então, esse daqui vai receber o código 5, a lista de salas, o início 0 e o final, no caso, 4. A gente vai analisar o início, que é 0, é menor que o final. Então, 0 é menor ou igual a 4? Sim. Então, a gente vai calcular o meio. O meio vai ser 0 mais 4, dá 4, dividido por 2, dá 2. Então, a gente vai analisar o elemento que está no índice 2. Quem está no índice 2, ó, essa sala aqui, a 18A, e o código dela é 3. Então, a gente vai analisar o código dessa sala, que está no meio, ou seja, a 18A, no caso, o código 3, é igual ao código que a gente está procurando. A gente está procurando pelo código 5. Então, não é. Então, a gente vai analisar agora o código da sala do meio, ou seja, esse código, essa sala tem o código 3, é menor do que o código que a gente está procurando pelo código 5. Então, 3 é menor que o 5. Então, a gente pode descartar essas salas de índice 3 para trás, e a gente vai pesquisar apenas das salas que tem o código 4 até a sala que tem o código 5. Ou seja, do índice 3 até o índice 4. Então, a gente vai fazer uma busca binária, passando o código, que é 5, as nossas salas, e vamos dizer que o início, agora, ao invés de ser 0, como estava anteriormente, vai ser 3, e o fim vai ser 4. Então, a gente vai pesquisar agora, ó, aí tem um problema menor para resolver. Então, esse problema só tem duas salas, a sala 4 e a sala 5. Então, a gente fez essa chamada. O I agora tem o valor 3, o início tem o valor 3, e o F tem o valor 4. Então, 3 é menor ou igual ao 4? Sim, então a gente vai calcular o meio. 3 mais 4, 7, dividido por 2, 3,5. Então, a gente pegar apenas o inteiro, o valor 3. Então, a gente vai pesquisar a sala que está no índice 3, ou seja, aqui a sala que tem o código 4, a 18B. Então, essa sala que está no índice 3, o código dela é 4. É igual ao código que a gente está procurando, a gente está procurando pelo código 5. Então, não. Então, a gente vai fazer o quê? Vai verificar se o código dessa sala, ou seja, 4, é menor do que o código que a gente está procurando. Então, 4 é menor que 5? Sim. Então, a gente vai descartar a metade desse problema. Então, esse problema só tinha a sala 4 e 5. Então, descartando aqui a metade, no caso, agora a gente vai ficar com um problema que tem tamanho 1, que tem apenas a sala 5. Então, a gente vai fazer o quê? Passar o nosso código, passar o nosso vetor de salas e dizer, ó, que o nosso início agora vai ser, ó, o valor meio, que é o valor 3 mais 1. Então, o nosso início vai ser 4 e o nosso fim vai ser 4. Então, vamos fazer essa chamada recursiva.
o início 4 e o fim 4. Então, vamos calcular o meio, 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. O elemento que está no índice 4, o código dele, que no caso aqui tem o valor 5. É igual ao código que a gente está procurando, a gente está procurando pelo código 5. Então a gente vai retornar o meio, ou seja, o valor 4, indicando que a sala que a gente está procurando está no índice 4. Aqui embaixo a gente vai fazer o quê? Isso daqui retornou 4. Então, 4 é diferente de menos 1, sim. A gente vai pegar a sala que está no índice 4, ou seja, a sala 13B, vai verificar a capacidade dela, que no caso é 80. Como é maior ou igual a 60, então vai ser impresso o nome dela, 13B e a capacidade dela. Beleza? Então, nosso tempo também finalizou. Mais alguma dúvida sobre esse programa aqui? Beleza, então veja que a busca aqui interativa que a gente fez, a busca binária, bem similar à busca recursiva. A única diferença é que, em vez de a gente atribuir aqui aí valores, a gente fez uma chamada recursiva modificando esses valores. No caso aqui, o valor I e aqui embaixo, o valor de F. Então, como ninguém tem mais falou nada, a gente pode encerrar e até a próxima aula, né? Que seria na segunda-feira. Bom final de semana, se cuidem.